Então vamos dar continuidade. Nosso banco ele será estruturado basicamente aqui em 3 tabelas. Com 3 tabelas nós conseguimos montar esse sistema de ponto de vendas. Uma tabela para guardar os usuários. É claro que se você quiser adicionar depois informações de clientes, informações de fornecedores para armazenamento, você precisa fazer uma tabela para cada um deles. Então tudo que eu mostrar relacionado aos usuários, né, será feita na questão de registro, obviamente, não na questão do login, mas na questão de registro, será feita também com as outras tabelas. A mesma coisa para poder editar, para poder listar e etc. São esses métodos básicos que são chamados de CRUD. Vamos aqui então para a tabela de usuários. Essa tabela de usuário terá o código, nome, sexo do usuário, tipo e, nesse caso, para ele, a senha. Então são 5 colunas porque são 5 registros. Claro que isso aqui também depois você consegue acrescentar ou excluir, né, caso precise. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o código do usuário, que pode ser o ID do usuário, tá joia? Eu gosto de colocar nas minhas tabelas o seguinte: primeiro um campo, underline e prefixo da tabela. Por quê? Se eu precisar depois de fazer alguma relação ou de verificar um outro código, né? Então eu estou trabalhando com usuários, com clientes, com fornecedores, eu sei que código US é relacionado exatamente ao código do usuário. Se eu deixar, por exemplo, só código, só nome, isso depois pode, assim, dificultar um pouco nessas associações. Então, um costume meu, não precisa de seguir se você não tiver esse costume, mas eu acho interessante. Então, vamos colocar aqui, ó, nome, código, nome, sexo, sempre eu vou colocar underline e o nome do prefixo, tipo e senha, ok. Como senha, por exemplo, é uma coisa específica da tabela de usuários, não teria necessidade, exceto se no seu projeto você estivesse montando uma estrutura onde os clientes poderiam logar, os fornecedores poderiam logar, entre outros, como se fossem painéis. Aí sim, se vai ter outra tabela que pode ter senha, você coloca o prefixo para poder distinguir. Tá joia? Não que isso vá dar nenhum erro, não tem nada disso, é somente para facilitar depois na manutenção. Como que nós vamos trabalhar? O código eu não vou deixar ele com auto-incremente, eu até vou aplicar a chave primária nele, mas eu não vou deixar ele como auto-incremente, porque nós vamos poder então decidir isso aí. Então aqui eu vou colocar o primary para que ele trabalhe como chave primária, ok, então a chave primária está executada aqui, está associada ao código. Esse campo nome vai precisar de ser varchar, acredito que 100 caracteres é o suficiente. O campo sexo também vai ser varchar, né? Como é masculino e feminino, não vai precisar de passar de 20 caracteres. O tipo aqui que nós vamos utilizar, que é o tipo de usuário, que pode ser administrador, usuário comum, entre outros, nós vamos deixar ele também como varchar, e vamos colocar mais ou menos 30. E a senha vamos colocar um pouquinho mais, porque a senha, se você quiser, pode enviar ela criptografada, tá joia? Então a criptografia aqui faz com que ela codifique e gere uma cadeia maior de caracteres. Ela também precisa de ser do tipo varchar, que é o tipo string, o tipo de texto que aceita tanto letras, números e caracteres especiais. Então, tendo configurado a sua primeira tabela, que é essa tabela de usuários, pode clicar aqui embaixo em guardar, para que ele execute e crie essa tabela. Aqui você vai conseguir visualizar na estrutura como que ficou, né? A chave define que o código é a chave primária da tabela, ou seja, jamais poderão ter 2 códigos de usuário com o mesmo valor. A chave primária é um índice único dentro de uma tabela. Clique novamente sobre a opção aqui acima de base de dados e aqui ele vai te dar a opção de criar uma próxima tabela. Vamos fazer a tabela de vendas. Então, na tabela de vendas, eu vou precisar do número da venda, do total dessa venda e da data em que foi registrada a venda. Somente. Eu não estou fazendo nesse tipo de projeto aqui, de sistema, detalhação para os que seriam os itens dessa venda. Senão, precisaria também de uma tabela com os detalhes da venda. Falarei mais sobre isso nas próximas aulas, quando nós estivermos estruturando as vendas. Então, eu vou colocar aqui o número da venda, número underline vem, né, de venda. Vamos colocar aqui o total da venda e vamos inserir aqui também a data da venda, ok? Aqui nós vamos trabalhar com inteiro para o número da venda, também como chave primária, porém,
sem autoincremente. Vamos trabalhar com o total da venda com um campo do tipo decimal. E aqui eu posso definir os tamanhos para ele. Vou colocar 10,2, ou seja, 10 dígitos no primeiro campo. Né? Poderão ser 10 dígitos com 2 casas decimais. Então eu posso criar aqui um número que possa ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó, são 10 dígitos com 2 casas decimais. Pronto. Seria um número muito grande, mais do que o suficiente que eu preciso para trabalhar. E a data, você tem aqui tipo date, date time, entre outros, embora eu vou utilizar varchar. Por que eu vou utilizar varchar? Porque varchar também grava para mim ela da forma que eu quiser. Ó. Pode ser isso, pode ser assim, ó. Pode ser com o traço, né? Mas eu estou utilizando especificamente o varchar porque eu vou estar trazendo essa data do componente que é o date picker. E aí ele traz com alguns caracteres. Então se você colocar date aqui, você vai ter que ficar fazendo rotinas para formatação e vai criar mais trabalho aí para você.